Olá pessoal, mais uma videoaula de Day Trade no Eurodólar, dia 8/11/2012 e análise de tendências. Hoje nós vamos falar sobre o Ien. www.traderprofissional.com.br é a nossa página. Para você receber essas videoaulas todos os dias no seu e-mail, você entra aqui nesse link, se cadastra por aqui, Facebook, pelo Twitter e também pelo próprio YouTube. Então pessoal, é o resumo das nossas técnicas e dos resultados, tá? A nível diário eu vou estar colocando aqui, certo? Utilizando a metodologia Inversion Profits, que é para Forex, porém também funciona na Bolsa de Valores, mas hoje a gente vê claramente, tá? Claramente, a gente tem aqui, nós temos aqui uma consolidação, a gente vê que a gente consegue traçar duas retas aqui, certo? E nós temos claramente uma consolidação, certo? E realmente o horário que eu comecei a operar foi nessa linha vertical. Esse aqui foi as duas operações que eu tomei stop, tá? Então hoje foi prejuízo que nós tivemos. E a gente vê aqui, desde quando começou, o dia que foi nessa reta aqui, a gente teve aqui, por exemplo, esse doji cross, exatamente na price trend line, onde o preço estava numa tendência de baixo, porque o preço estava abaixo da price trend line. Porém, fez nova máxima maior do que esse doji e fez nova mínima. Isso não é o sinal de compra. Então, por isso que eu não entrei aqui. Tá? O sinal de compra é quando faz nova mínima e não faz nova máxima, no caso desse sinal de venda, segundo o trade system que nós ensinamos. Então nós não entramos, não foi feito nada. Aqui, por exemplo, fez nova máxima, nova mínima, não fez nova máxima nesse candle gigante aqui, nesse Marubozu. Ou melhor, não é um Marubozu porque nós temos essa sombra grande aqui, então não é um Marubozu característico. Mas a gente teve aqui, de certa forma, um arame de topo, certo? Com sobreposição de candlestick com um enforcado, certo? E no rompimento da mínima dele foi então a entrada operacional. E um pip acima da máxima foi o start de compra, que é o stop da operação comprada. Então como é que ficou, pessoal? Ficamos no 0 a 0, tá? A gente conseguiu, através da técnica de alavancagem inteligente, alavancar até 37 mini lotes. E além disso, a gente conseguiu, utilizando um manejo de risco veloz, em questão de segundos eu já sabia que era 37 mini lotes, então eu entrei na operação, deu para entrar plenamente, porque o day trader precisa disso. É muito rápido os sinais no mercado para um day trader e swing trader que opera 15 minutos também e 60 minutos também, você tem que calcular rapidamente. E o que acontece? A gente traçando o Fibonacci aqui, fazendo a retração de Fibo, a gente vê que a retração de 61.8, de 38.2 aqui no caso, porque esse Fibo aqui do MetaTrader traça o Fibonacci diferente, né? A gente vê claramente que no caso a gente vai considerar a retração de 38.2, que é diferente de outros Fibos de outras plataformas gráficas que daria 61.8. Então tem Fibos que traçam ao contrário, mas fazendo a retração de Fibo nessa região aqui do 38.2, a gente vê que ficou depois da nossa entrada operacional. Então eu coloquei minha proteção de prejuízo, uma regra, porque quando o preço ele rompe aquela região de 38.2 ou 61.8, em algumas plataformas, no caso o trader gráfico faria 61.8. Nós temos então uma estatística que diz que se romper depois dessa retração, ou vai te estopar, ou vai consolidar, ou pode até reverter a tendência. Porque o preço tende quando começa a tendência de baixa, a fazer topos e fundos descendentes, e nos topos que são menores do que os anteriores, eles não passam da retração de 38.2. 38. Deixa eu fazer aqui de novo. 38.2, isso. Certo? Então, bateu na retração, mas a gente já tinha protegido o prejuízo, porque eu peguei meu start de compra que estava aqui e passei para cá. Então eu fiquei no 0 a 0 aqui, paguei só o spread, né? Paguei só o spread, certo? E depois a gente teve a segunda operação que nós fomos estopados mesmo, né? Então a gente teve aqui consolidações. Isso aqui foi até um sinal de compra, mas a gente tem algumas características nesse candle que no caso esse martelo aqui, por exemplo, a gente tem o corpo dele, metade do corpo para baixo da 89, metade do corpo para cima. Isso é uma característica de ambiguidade. Certo? Então eu não entrei comprado aqui, mas o preço estava acima da 89, porém o corpo do candle metade para cima, metade para baixo. Ambiguidade, eu não entrei. Aqui no caso, a gente tem aqui uma estrela cadente numa correção quando o preço passou a assumir uma tendência de baixo, porque o preço está abaixo da price trend line.
E daí fez essa estrela cadente bonita aqui, né? Tudo indicava que iria por água abaixo e a gente poderia ganhar vendido, porém, na entrada operacional, que foi um pip abaixo da mínima da estrela cadente e start de compra um pip acima da máxima da estrela cadente, então a gente ficou aí entrada 1.2738 e recompra, né, no start de compra 1.2746. A alavancagem inteligente também nos permitiu entrar com 37 mini lotes, porque o stop estava de 8 pips, certo? E daí a gente entrou na operação e tomamos stop, certo? Veja que aqui já estava tarde, né? Eu fiz a última operação e depois disso eu não fiz mais operação. Mas se eu tivesse feito, eu teria perdido aqui de novo, certo? E aqui deu um sinal de venda, também teria perdido de novo. E aqui talvez eu ganhasse se o preço for para baixo. Então aquele negócio, pessoal, o mercado ele foi feito para fazer qualquer trader errar na maioria das vezes com qualquer trade system. Eu não conheço trade system que tem um manejo de risco poderoso, que permite você se arriscar pouquinho, como o meu, porque eu arrisco para cada operação $30, tá? Não existe trade system, eu nunca vi, entendeu? Que acerta comprovadamente, estatisticamente, 70%, 80% do tempo. Na maioria das vezes a gente erra 60% das vezes e acertamos apenas 40% das vezes. Por isso que você acertou, ganhou, cai fora do mercado. Um exemplo foi hoje no day trade, que eu acertei uma operação mais ou menos que foi no break-even e eu ganhei pouquinho. A segunda eu acertei 0.3, mas eu estava alavancado 7.500 ações, que deu para lucrar lá 0.68% no somatório total, tirando todos os custos. 0.65%. Certo? Então foi um lucro razoável, mas eu poderia ter tirado 3% em uma única operação. Mas se eu errasse, eu perderia só 0,3%. Então olha só o poder do manejo de risco, entendeu? Então é isso que importa. A gente tem que fazer o possível para ganhar o máximo que a gente pode quando a gente ganha. Então hoje terminei negativo aí, tá? $30. Parei de operar há muito tempo já. E amanhã a gente começa de novo a partir das 10 da manhã, que é o horário que eu opero day trade na bolsa. Eu também opero Forex. Tá certo? Então agora a gente vai estar analisando. Bom, o dólar contra o ien no gráfico diário. O que a gente tem aqui de referência? Primeiro, a gente teve aqui uma pequena consolidação. A gente teve aqui uma configuração de certa forma um triângulo, tá? De baixo, certo? Isso aqui denota uma pequena consolidação, porém a gente vê que abaixo da price trend line, a comprovação de que essa price trend line ela é um indicador poderoso de tendência é que sempre quando o preço está abaixo da price trend line, a gente tem muito mais movimentos de queda. Então ele é um excelente indicador para determinar a tendência do mercado. Se o preço está abaixo dela, é muito mais provável que o preço caia mais. Se o preço estiver acima da price trend line, é muito mais provável que o preço suba mais. Certo? E depois o preço ele rompeu esse triângulo, nem precisa desse triângulo. Eu estou mostrando para vocês que muitos padrões da análise técnica são descartáveis quando você tem a price trend line ou a média exponencial 89, porque isso aqui é a média exponencial 89, a price trend line que eu falo. Então você viu que rompeu o triângulo tal, assumiu a tendência de alta, mas não precisa nada disso, porque quando ficou acima da price trend line, acabou a tendência de alta, certo? Então a gente teve de certa forma um sinal de compra aqui, porém é um sinal de compra que está um pouco longe da price trend line, eu não teria entrado. E o preço está corrigindo. A tendência é de alta, certo? No gráfico diário. Então, num prazo aí de meses, a gente tende a ter movimentos de alta no dólar e ien. Então, o dólar e ien pode subir. Até onde ele vai, isso ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. E eu nem quero saber. O que eu quero saber é ficar na tendência até o final. E eu tenho um indicador Reversion Profit que vai me permitir saber, possivelmente, com probabilidade, não é nada garantido, aonde que vai ser o topo. Mas eu só vou saber no desenrolar da tendência. Então, previsão, pessoal, não existe. Tá? Previsão no mercado, nem George Soros prevê nada. Entendeu? Ele mesmo fala isso e eu também sou adepto disso. Não existe previsão no mercado. O que a gente tem é uma tendência de alta e a gente pode estar entrando comprado para surfar na tendência até o fim. Nós temos o Reversion Profits que, inicialmente, o ponto de reversão de movimento é aqui, que é 82,42 e a gente está 79,52 aqui. E se acontecer a divergência, a gente pode estar saindo da operação, porque possivelmente o preço tenderá a reverter o movimento. Não quer dizer que vai reverter a tendência.
Daí quando o preço volta para a Price Trend Line de novo, a gente pega de novo, porque a Price Trend Line ela é especialista em pegar a onda C do fractal do mercado, que é o fractal das ondas de Elliott, porém sem ambiguidade, certo? O que acontece, pessoal? Isso aqui é o dólar ien agora no gráfico de 1 hora, certo? Então a gente sabe que o gráfico diário ele está em tendência de alta, só que para quem é swing trader vai querer operar em curto prazo, no gráfico de 1 hora, 15 minutos e tal. Então a gente vê que no gráfico de 1 hora, o preço está abaixo da Price Trend Line. Então a tendência é de baixa, mas no diário está dizendo que a tendência é de alta lá. Então, é muito, inclusive o preço está próximo da Price Trend Line agora lá. Então quer dizer, no diário eu estou dizendo, então quer dizer, é uma zona de suporte, porque o preço está acima da Price Trend Line e próximo dela, zona de suporte, uma restrição significativa para quedas. Então, eu, particularmente, gosto de operar nos 60 minutos quando o preço está a favor da tendência. E a gente tem o preço no gráfico de 60 minutos de baixa, aqui abaixo da Price Trend Line. E lá no diário está dizendo que é para cima. Então, quer dizer, eu prefiro esperar. Pode dar uma boa queda? Pode dar. Só que lá no gráfico diário, é o pai do gráfico de 1 hora. Entendeu? É ele que manda na tendência do gráfico de 1 hora e manda nas altas probabilidades no gráfico de 1 hora. Então, se lá no gráfico diário aponta para cima, então realmente eu acredito que operar vendido, apesar de estar fazendo movimentos de queda aqui, pode ser que não seja uma tendência muito boa. Então, o ideal é esperar o preço romper a Price Trend Line. Daí a gente vai assumir uma tendência de alta. E daí, pelo Trade System, a gente pode estar operando swing trade nos 60 minutos. Eu não opero swing trade. Tá, mas eu estou fazendo uma análise para vocês verem o poder do Reversion Profits de determinar a tendência, de analisar o mercado, de tomar decisões poderosas no Forex, que também pode ser usado na Bolsa de Valores, para você fazer as suas análises na Bolsa de Valores e também operar, porque ele é científico e funciona em qualquer mercado. Ele tem fundamentos científicos em Fibonacci e em Fi, certo? E ele funciona em qualquer mercado, foi comprovado. Só que eu gosto de operar Forex com ele e acho ele muito mais poderoso para Forex, muito mais consistente para Forex em tempos pequenos. O Reversion Profits já não funciona muito bem para gráfico semanal e mensal. Eu já não, as estatísticas dele não são legais. Então, pessoal, essa é a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Indiquem para os seus amigos aí que querem aprender Forex. Ok? É o resumo das técnicas do Forex com a metodologia Reversion Profits. Um abraço, até mais.